situação dele? A gente fica preocupado, né? Porque eu sou fã dele, adoro, gostaria de estar vendo jogar. Agora, é lógico que depois que você tem uma lesão grave, você tem que tomar cuidado com outras coisas. Não só com a recuperação daquele local. Você tem que cuidar do teu corpo em geral. Então, algumas preocupações você precisa ter, né? O problema, às vezes, dirigir muito, de ficar muito tempo numa posição só, sentado ou em pé, fazer treinamentos que reforcem mais outro tipo de musculatura do que só trabalhar só aquele local, para que você tenha um equilíbrio no qual é difícil achar esse equilíbrio. Agora, é outro negócio, você vai ter que se dedicar, mas tem coisas que você vai ter que fazer igual escovar dente, cara. Eu não tenho o ligamento, cara. O meu não tenho. Esse joelho inchadão aqui, isso é joelho, viu? Pode filmar, isso é joelho. Mas, então, se eu não fizer musculação, eu tô roubado. Atrás aqui, a posterior, tem que estar forte para eu segurar. Entendeu? Essa volta é complicada. Então, cara, é decisão. Para jogar futebol, você tem que abrir mão de certas coisas para poder fazer outras, para pelo menos jogar em alto nível. E você pode ver, ele joga... Isso estava acontecendo comigo e eu parei de jogar por causa disso. Eu jogava 3 partidas, 4, aí, panturrilha, adutor, posterior. Muscular. Até equilibrar, levou quase um ano e meio. Para jogar. Aí depois fui embora, me acostumei, tranquilo. Agora, é isso que ele vai ter que fazer. Agora, ele está em alto nível, né? Ainda. Eu quando fui para o Japão, eu joguei lá, praticamente, do campeonato de 30 partidas, eu joguei 21. Na segunda divisão. E na primeira, eu não fiquei de fora nenhuma vez por causa de problema no joelho. Então, isso, sabia controlar treinamento, sabia ver o que podia fazer, o que não podia, para poder jogar. Eu usava toda a minha força e o meu condicionamento só no jogo, para o treinamento não. Então, isso você tem que conversar com o treinador, conversar com preparadores físicos, médicos, para ver de que maneira você se equilibra para poder jogar, cara. Porque um cara com talento daquele, ele tá numa idade que ainda pode render muito, né? E eu torço muito para isso, porque eu gosto muito dele. Você acha que você acredita nele ainda em condições de defender a gente na Copa do Mundo? Eu acho, mas é o tal negócio. A cabeça tem que estar voltada para a profissão de jogador de futebol. Não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Tem que abrir mão de certa coisa. A vida... O Sócrates fez isso em 82. E realmente ele chegou... Quando chegou, digamos assim, em março, por aí, ele... agora é só Copa do Mundo. Tá? Trocou muita coisa e na Copa do Mundo de 82 o condicionamento do físico dele sobrava. E puxando fila e tal, fez uma escolha, abriu mão de muita coisa para poder estar bem naquela Copa do Mundo. E fez, entendeu? Então, se era uma das pessoas que merecia a conquista, era ele, porque ele foi realmente um dos mais dedicados para mudar pelo tipo de vida que ele levava, certo? Então, e não adianta. Essa questão do Neymar, se você parar e lembrar lá atrás, eu acho que é só de 2014 que ele chegou inteiro, e depois o cara machucou ele. Ele, tadinho, falta de sorte, sempre chegou, agora com algum problema. A lá a última, que ele chegou também com um problema de joelho, se não me engano, ou pé não, foi foi na Rússia, pode ser? Na Rússia, né? Então, do 18 Rússia, não. 22 então, mas de 18 ele também chegou com problema no pé. Mas a do Catar, por exemplo, quando ele estava crescendo na competição, né? Então, aí
E a gente é muito dependente dele, né? A gente, seleção brasileira. Cara, ele é o único jogador diferenciado que surgiu nesses últimos anos, né? Entendeu? Então, é lógico que pô, ele sabe da importância dele para a seleção, né? Agora, não pode ser dependente. Você tem que... O Romário, o Neymar tem que ser a cereja do bolo, tá? Você tem que estar todo mundo e tal, e ele vai fazer a diferença. É isso que tem que ser. Não dá bola e decide. E decide. Não pode. Tem que estar todo mundo. Eu acho que aquela Copa do Mundo do Tite, acho que foi de 2018, não foi? É. Eu acho que o Brasil, infelizmente, perdeu o cara que era o cara mais importante da seleção até aquele momento, que era o Renato Augusto. Quando o Renato Augusto ficou sem jogar, cara, o time sentiu muito. Foi passando. Passava por ele a bola para chegar lá. Cara, ele organizava tudo. E o Coutinho estava bem do lado direito também. Neymar aqui. Quando o Coutinho veio para o meio, lá na direita, o Coutinho, com toda a técnica dele, com toda a qualidade, mas não organizava o time como o Renato Augusto organizava. O Renato Augusto fazia todo mundo jogar bem. Não tinha aquela preocupação do Neymar desse dia. O Paulinho crescia muito quando jogava o Renato Augusto. Não, ele era outro jogador. Não vinha aqui atrás. Então, a saída do Renato Augusto naquele momento importante, para mim, foi o diferencial do time. E ele entrou no jogo contra a Bélgica, mudou a história do jogo. Verdade. Talvez se tivesse... Aquela bola dele que não entra. Isso, exatamente, entendeu? Então, aí é a minha visão. Não posso estar errado, mas eu acho que se ele tivesse desde o início, a história poderia ser outra.